Não fala meu nome, Fernando. Eu tenho um sobrinho, ele é deficiente. As crianças da idade dele ficam chamando ele de Saci. Ele tem 16 anos. Minha irmã quer processar a mãe da criança e as crianças que ofendem ele. Pode? Olha, ao que parece, esse é um caso bastante próximo do que nós chamamos de injúria racial, né? Aliás, nós não, a lei chama de injúria racial. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse caso. Existe uma diferença entre o racismo, o crime de racismo, e o crime de injúria racial, certo? O crime de racismo, Fernando, e a pessoa que nos perguntou, o crime de racismo é um crime que acontece contra a classe, ou contra uma etnia, certo? É um crime que se dirige a um público, certo? O crime de injúria racial é um crime que se dirige à pessoa. Por exemplo, imagine que eu tenho um estabelecimento meu, é um estabelecimento comercial, e na frente do estabelecimento eu coloco uma placa dizendo que está proibida a entrada de pessoas de origem indígena, ou pessoas de origem africana, enfim, quaisquer etnias. Eu digo que tais pessoas não podem entrar no meu restaurante, ou no meu estabelecimento comercial. Nesse caso, nós temos configurado aí o crime de racismo. Eu estou dirigindo o meu ato à classe, ao grupo. Se eu me dirijo a uma pessoa, ofendendo essa pessoa, agredindo essa pessoa por conta da sua condição étnica racial, esse é um crime de injúria racial. E pode ter consequências judiciais, sim, contra a pessoa ou as pessoas que cometeram esses atos. No caso, quem faz, poderá ser responsabilizado pelos seus atos em sendo criminalmente imputável, certo? Ou seja, se a pessoa tiver mais de 18 anos, se ela tiver na plenitude das suas capacidades mentais, ela poderá responder pelos seus atos. Pode ser enquadrado como bullying também? Pode ser enquadrado como bullying, mas bullying não é crime. Certo? O bullying ele não constitui nenhum tipo penal, que a gente chama na linguagem técnica, ele não é tipo penal. O bullying, até é interessante a gente falar um pouco melhor sobre isso, o bullying ele poderá ser resolvido com outras medidas, só que são medidas mais complexas, são medidas mais que dependem de uma estrutura mais apurada e complexa da sociedade. Eu estou falando de políticas públicas. O bullying é um problema real que ofende, que diminui, que agride pessoas que estão nas fases iniciais da vida, são crianças, que não têm muitas defesas, né? Então o bullying acontece e ele é prejudicial para o psicológico e para o emocional das crianças, só que ele depende de outras medidas coletivas. Nesse caso, seria aconselhável que a escola, ou que as escolas, né, a gente está falando aqui de um modo geral, que as escolas trabalhassem de uma maneira longa, prolongada e incisiva, combatendo essas práticas de bullying, que acontecem muito, né, nas escolas. Então isso é vamos dizer, uma responsabilidade, uma atribuição do corpo escolar para que evite que isso aconteça, né, por meio de políticas públicas.